Olá, galera! No nosso episódio anterior, analisamos o Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado, o livro que originou o filme e que recomendo muito, inclusive assisti recentemente o filme, e realmente, eles têm a proposta central e os mesmos personagens protagonistas, contudo vão para rumos totalmente distintos. Aqui um suspense policial, enquanto o filme é um slasher clássico. O que acontece, nós temos hoje o outro livro que eu li na maratona, lembrando que a gente está acompanhando aquela maratona Bate-Metas, né? E o que acontece é que hoje eu vou falar sobre a Sociedade de Preservação de Kaijus. Esse livro aqui, do John Scalzi, que é o mesmo autor do Guerra do Velho, que é uma mega saga de ficção científica, de guerra espacial, e que no A Guerra do Velho a gente tem programas especiais do governo que criam super soldados das mais diversas formas em alianças com grandes impérios alienígenas, né? Sendo que justamente A Guerra do Velho começa com um projeto especial que faz com que pessoas de 70 anos de idade possam se cadastrar, e ele dá uma juventude nova, transformando essas pessoas em super soldados. Né? Além de outras obras que ele já fez, como Encarcerados, o Camisas Vermelhas, e em A Sociedade de Preservação dos Kaijus, nós temos uma comédia de ficção científica. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e você está na nossa maratona literária especial de final do ano, né? No qual a gente pega, se inspira no canal Geek Freak para fazer a nossa maratona de livrinhos. Lembrando que o objetivo disso não é você ler localmente para cumprir uma meta, mas sim simplesmente mostrar livros diferentes para vocês e estimular a leitura na velocidade de cada um, mostrando inclusive livros diferentes. Inclusive, o objetivo dos vídeos recentes desse canal é pegar e mostrar livros que são relativamente curtos, que dá para você pegar e você não ficar preso por meses e meses lendo, mas pegar e ler com certa fluidez, na sua velocidade, tranquilo, e a Sociedade de Preservação de Kaijus acaba integrando isso. Inclusive, umas coisas interessantes é que tem um cartãozinho aqui, a gente tem umas abas aqui internas da página que são muito legais, e ainda por cima, aqui na contracapa, é como se fosse a mesa de escrivaninha de um dos membros dessa Sociedade de Preservação de Kaijus, além de ter esse marca-página muito bacana, sendo que inclusive é um brasileiro que pegou e fez a versão brasileira da capa, galera, e ó como fica bonitinha o marcador. Então, o que acontece? Primeiramente, Kaiju é um termo japonês que é utilizado muitas vezes para os filmes de monstros, né? Sendo que Daikaiju é o nome que a gente dá, inclusive, para os monstros gigantes japoneses. Existem várias palavras que significam monstros com mais diversos significados no Japão, né? Mas Kaiju virou quase sinônimo de monstro gigante. Depois, principalmente depois que a popularidade do Godzilla foi crescendo progressivamente, né? E o que acontece em A Sociedade de Preservação dos Kaijus, nós temos um protagonista que ele é um ex-gerente do setor de marketing de uma mega empresa que acaba sendo mandado embora e acha um emprego meio diferente numa espécie de sociedade de cientistas barra guardas florestais que pegam e defenderiam criaturas e estudariam criaturas gigantes. Só que o que ele descobre é que, na verdade, esse local que ele preserva não é nem no nosso planeta. Na verdade, nós temos um planeta inteiro, mas, por exemplo, existe um universo paralelo que existe uma versão alternativa da Terra, onde a vida evoluiu de forma completamente distinta. E essa evolução se deu porque o planeta nessa realidade paralela é cheia de material radioativo. Então, nós tivemos formas de vidas completamente distintas que evoluíram, mas precisamente os Kaijus, né? Que é o nome que eles acabam dando para essas criaturas quando elas são descobertas. E a ideia é que justamente existem certos fenômenos eletroquímicos, físicos, que afinam a barreira entre as realidades, fazendo com que algumas vezes os kaijus venham, dêem uma passada na nossa realidade, o que, inclusive, teria originado os eventos que inspiraram a criação dos filmes do Godzilla, entre outros, né? Inclusive, uma coisa bacana é que, por causa disso, as bases que existem nesse mundo paralelo, elas têm todos os nomes de pessoas que atuaram de alguma forma, em uma escala, na produção dos primeiros filmes do Godzilla, o que é bem bacana, essa mega homenagem.
E o protagonista, ele também é fã de ficção científica, e é muito engraçado quando descobre que isso é um dos pré-requisitos para você pegar e entrar naquela sociedade de defesa dos animais, que tá oferecendo um salário, né? Que ele acha meio estranho isso, e ele acaba descobrindo justamente que é justamente nessa base científica dessa dimensão paralela que ele vai atuar. Então é muito bacana que você vai mergulhando num planeta completamente diferente, onde não existe vida inteligente, não da forma como a gente conhece, pelo menos, né? Então nós temos criaturas dos mais diversos tamanhos, desde insetos minúsculos até os cajus, que são os seres com dezenas, algumas vezes centenas de metros de altura, né? E tão grandes que outras criaturas vivem neles como um gigantesco ecossistema vivo, né? E, como eu disse, tudo isso com propriedades únicas de manipulação de energia nuclear. Então, a gente vê o dia a dia deles, entendendo como funcionam as coisas lá dentro, como eles usam os equipamentos especiais para conseguir simplesmente sobreviver, já que você pôr o pé no meio daquela selva é quase morte instantânea devido à variedade e agressividade daquelas criaturas, fora a quantidade de radiação absurda que é naturalmente trabalhada por aqueles organismos, né? Então, existe toda uma série de equipamentos especiais para poder pegar, entrar lá dentro e sobreviver, as formas como você pega e realiza para observar os kaijus, lidar com eles, todo o processo de produção de feromônios e também de proteção, porque naturalmente existe megacorporações e governos que adorariam pegar e usar aquilo como recurso biológico para fazer fortuna e devastando o meio ambiente no processo. Basta ver como é no nosso mundo real, onde a gente tem os casos de biopirataria brutal da Amazônia, as florestas que foram quase totalmente devastadas na Europa ao longo dos séculos, e o fato de que, normalmente, mega empresa aparecendo igual a normalmente, quando você não tem uma legislação ambiental específica, estamos falando de um planeta paralelo onde não existe países, né? Então, onde basicamente tudo é selva, né? Então, se você não tem uma legislação específica, como aqui no nosso mundo, megacorporações, elas costumam pegar e destruir tudo que vem pela frente até pegar e aparecer alguma norma que proíba aquilo, ou até aquilo começar a dar um prejuízo de alguma forma. Então, é bem bacana quando eles pegam, eles tem toda uma diplomacia para lidar com mega empresas e países do mundo real, já que eles também têm que lidar de forma amigável para conseguir verba através desses grupos também, né? Então fazer uma troca de duas mãos, né? Um fornece dinheiro em troca de fazer certas pesquisas específicas, só que com certas limitações envolvendo a questão dos cajus. E é claro, a gente vai ter um momento onde eles vão ter que salvar um caju de uma mega corporação tentando pegar e fazer alguma grande besteira dentro da história. E é divertidíssimo. Como falei, de um lado é uma comédia de ficção científica, então temos várias piadas envolvendo o pessoal todo perdido no mundo alienígena, as tecnologias que parecem saídas da ficção, o fato de termos um monte de fã de ficção científica das mais diversas áreas indo para um mundo onde realmente seres gigantes que lembram dragões existem. É extremamente bacana isso, né? E do outro lado não deixa de ser um hard sci-fi. Isto é, os detalhes que são colocados do funcionamento do corpo das criaturas, da ecologia, de cada tecnologia que tem lá dentro, são coisas realmente inspiradas em leis da física e da química que existem no mundo real. Parcialmente inspirados, né, já que existe toda uma liberdade colocada, já que estamos falando num mundo paralelo, cheio de radiação, cujos organismos evoluíram para formas que são quase inimagináveis para nossa cabeça, né? Então, é bem bacana como mesmo esse hard sci-fi, ao lidar com uma coisa tão louca, acaba sendo também uma forma de você aprender certos conceitos de química e física, mas o mais importante, fazer piadas em cima de alguns desses conceitos. Lembra até um pouco o Guia do Mochileiro das Galáxias, que usa vários termos filosóficos e conceitos científicos para fazer piadinha em cima, e essas piadas não são somente soltas, elas acabam sendo partes da própria trama, né? Então, é alguma coisa que eu achei extremamente
gostoso de ler e divertido. Existe a questão dessa maratona de você comparar um livro com o anterior para ver quem ganha, né? Tava vendo, né? Só que cada um são de nichos tão distintos que eu acho que daria quase um empate técnico entre os dois, né? Já que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, é um suspense que eu consegui devorar em um único dia de tão bom que ele é, e a Sociedade dos Kaijus, você realmente vai mergulhando naquele universo e quer saber cada vez mais de cada criatura, de cada tecnologia doida que vai aparecendo, mergulhando lá dentro. É um estímulo maravilhoso para a imaginação humana. E quem é fã de filmes de monstros gigantes vai adorar. Seja fã de Godzilla, Ultraman, King Kong, os filmes da Asylum, de Tubarão Gigante, por exemplo, né? Lembrando que, como eu falei, isso aí não é uma cópia do Godzilla ou de outras coisas. É um universo paralelo que, teoricamente, as interações com o nosso inspiraram filmes do monstro gigante. Então, existe toda aquela questão de você não vai ter, essa é a versão do Godzilla, essa é a versão do Ghidorah. Não, temos criaturas únicas que os próprios personagens têm certas dificuldades de descrever. Vai um pouco aquele caminho que a gente chama de word fiction, que inclusive algumas vezes vai mais pro lado do terror, né? Como o Aniquilação, as obras do Lovecraft, que é do tipo, coisas tão bizarras que você não consegue explicar direito, mas como eu disse, é só uma tateada, porque boa parte do livro acaba sendo, como eu disse, né? Ficção científica com alto detalhamento científico do que está acontecendo, mas de forma que seja fluida, fazendo piada em cima disso e mesmo piada em cima das estranhezas envolvendo essas propriedades físicas ou químicas que são algumas vezes curiosidades do nosso mundo, mas que são totalmente grotescas e super extrapoladas nessa outra realidade. Eu achei fantástico esse livro, bem gostoso de ler, recomendo ele. Eu acho, é a editora Aleph que lançou no Brasil, inclusive porque tá lançando quase todas as obras dos outros artistas aqui. Se tiver alguma obra, outra que você já leu do John Scalzi, que vocês achem bem bacana aqui, coloque aqui embaixo pra eu pegar e de repente ler no futuro, tá bom, galera? E na nossa próxima no nosso próximo vídeo, no momento, eu comecei a ler agora o A Morta Apaixonada, um dos primeiros romances franceses, melhor, um dos primeiros contos franceses de vampiras. Então, galera, e coloque aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês têm vontade de ler, se vocês gostam de monstros gigantes e outras coisas, o que vocês estão achando da maratona. Obrigado a toda meia dúzia de pessoas que nos está acompanhando até o momento. E até o próximo vídeo. Falou!